Senador Marcos Duval, em transmissão ao vivo através de suas recém-recuperadas redes sociais, falou sobre os avanços das investigações no Congresso dos Estados Unidos sobre as violações de direitos perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo judiciário controlado por ele e sobre as possíveis consequências. O senador afirmou que o governo americano do esquerdista Joe Biden agiu nas eleições brasileiras de 2022 e que essa ação está sendo investigada pelo Congresso americano, que também passou a analisar as violações de direitos humanos nos inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Marcos Duval disse: no site do Capitólio eles colocaram recentemente um resumo de todo o processo que eles estão fazendo para denunciar não só o Biden, mas também o STF e tudo mais. O senador mencionou que os congressistas citam os maiores perseguidos por Moraes, inclusive ele próprio e o ex-presidente Bolsonaro. Duval enfatizou que os americanos reconhecem que a violação da imunidade parlamentar é gravíssima. O senador explicou que já foi dado início a uma iniciativa legislativa com base em uma lei anterior. Ele disse: a Comissão de Direitos Humanos do Capitólio entrou com uma ação embasada numa lei americana feita em 2016. Essa lei americana autoriza os Estados Unidos a sancionar os funcionários de governos estrangeiros que sejam infratores de direitos humanos. Eles podem congelar todos os bens e também proibir a entrada nos Estados Unidos. E o Congresso americano já deu entrada para que isso aconteça com o Alexandre de Moraes. Marcos Duval disse: não é que ele ficou bonzinho, começou a soltar, devolveu redes sociais. Começou a fechar o cerco contra ele. O senador lembrou que muitos brasileiros já ingressaram com ações em cortes internacionais contra Alexandre de Moraes e que ele próprio também o fará não apenas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas também no Tribunal Penal Internacional. Ele explicou que com a ação do Congresso americano, o peso dos pedidos aumenta muito, por se tratar de uma instituição americana. Duval disse: ao ministro, eu aqui reforço a fala do Nicolas. O jogo está acabando e você perdeu. A verdade sempre prevalece. Ele acrescentou: o inimigo trabalha mais rápido e gritando mais, mas o bem prevalece. O senador lembrou que a censura a influenciadores e parlamentares de direita foi uma interferência direta nas eleições de 2022 e que as decisões das cortes superiores foram muito claras em mostrar que a censura só atingiu um lado do espectro político. Ele disse: não vamos recuar, a verdade já está aparecendo. O senador lembrou ainda: estamos vendo quem está compactuando com um Brasil pior, com um Brasil sem respeito a direitos humanos e censurado. Marcos Duval afirmou: nós estamos fazendo história, a direita se unindo. A verdade já está vindo à tona e já está prevalecendo. E os crimes foram muito graves. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos.
Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses do trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Opa, fala gente, boa tarde. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Marcelo, um abraço aí, Marcelo. Estão conseguindo escutar? Bom, é porque eu tô aqui no aeroporto, aí não dá para falar muito alto. Só passar algumas informações importantes para vocês, que vocês devem replicar e entender um pouquinho o que está acontecendo. Bom, muita gente tem perguntado como é que pode o Lula ter sido eleito presidente, ele preso com tantos crimes e de repente conseguiram aí o sistema tirar ele e botar ele para ser presidente e ele foi eleito. Bom, vamos lá. Primeiro começou com um nacionalismo muito positivo do ex-presidente Bolsonaro, e isso, alguns países que também são nacionalistas e que querem puxar os melhores negociações para os países deles, que é natural, e o Biden, inimigo número 1 do Trump, sentiu que caso Bolsonaro ganhasse, ele teria que lidar com um Trump brasileiro, vamos dizer assim. Então o sistema começou a trabalhar, que foi o Biden acionando o lado aliado dele da Polícia Federal Americana, depois o STF, depois o Lula, e aí foram trabalhando as brechas e o que poderia ser feito para derrubar as informações, e acharam uma brecha, a questão do CEP, para poder dizer que estava invalidado então todo o processo do Lula, não estava inocentado, né? Bom, o site do Capitólio, eles colocaram recentemente um resumo de todo o processo que eles estão fazendo para denunciar não só o Biden, mas como aqui também o STF, né, e o presidente e tudo mais. No próprio site do Capitólio, na área jurídica, tem citando até 3 brasileiros mais perseguidos pelo STF, que são eles: o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eu, senador Marcos Duval, ainda exercendo a função de senador,
que é gravíssimo que eles fizeram, e o Paulo Figueiredo, que é repórter, que é jornalista. Eles colocaram esses três, que eles viram em todos os materiais que foram chegando na mão das pessoas americanas do parlamento, que se envolveram nesse assunto e começaram a trabalhar em parceria. Inclusive o pendrive que vocês perguntam tanto está com eles, e eles estão fazendo, graças a Deus, um excelente uso desses arquivos que estão lá dentro. Bom, e também validou toda a narrativa que a gente vinha falando, e o mundo não vinha tendo ideia de que estava desse jeito. Só que o próprio Capitólio, a Comissão de Direitos Humanos do Capitólio entrou com uma ação embasada numa lei americana feita em 2016. Essa lei americana, ela fala o seguinte, que autoriza, tô pegando aqui, os Estados Unidos a sancionar os funcionários de governos estrangeiros que sejam infratores dos direitos humanos. Eles podem congelar todos os bens e também proibir a entrada nos Estados Unidos. Ou seja, o Capitólio, quer dizer, o Congresso americano, já deu entrada para que isso aconteça contra o Alexandre de Moraes. Não é porque ele ficou bonzinho e começou a devolver rede social e tudo mais e soltar fulano Beltrano, não. É porque o cerco está fechando contra ele. E além do próprio Congresso americano ter dado essa entrada, vários outros brasileiros, como Daniel Silveira, também entrou. E tem outros que entraram. Eu também vou entrar, não só na OEA, mas na Corte Internacional de Direitos Humanos da Europa. Então, o trabalho foi muito grande e com muita fake news, com a desculpa de combater fake news, mas a fake news que combateram era só que dizia do lado da direita, né? Da esquerda nada. Então eu vejo o seguinte, deixa eu falar aqui o Rafa Rodrigues, que voz é essa? A voz é porque eu estou no aeroporto e tem muita gente aqui em volta que estão nas suas privacidades. Eu não posso ficar gritando, falando alto para atrapalhar os outros. Por isso que eu estou falando baixo. Entendeu? E vocês que estão questionando aí, deve ser a galera da esquerda, os haters, vocês são muito bem-vindos. E quando vocês não estão aqui atacando, eu acho que tem algo estranho. Eu acho que eu estou no caminho errado. Mas quando vocês estão vindo aqui me atacar, aí eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Então fiquem à vontade aí para atacar. Bom, então é isso. Então o ministro Alexandre de Moraes e o STF recuaram porque foram denunciados às cortes internacionais contra os direitos humanos, e isso há uma fartura de provas contra o ministro Alexandre de Moraes. Farturas e farturas de provas. É questão de tempo agora. Foi protocolado dia 5 de maio. Então nós temos ainda, tá um tempo curto ainda, apesar de que nós gostaríamos que isso acontecesse ontem, né? Mas a luz no final do túnel se acendeu. Então, enquanto todo mundo achava que não tinha esperança nenhuma, nós conseguimos então essa porta.
foi só deixar a direita americana ter conhecimento dos fatos que tudo se tornou, veio à tona. E Elon Musk ter comprado aí a X, o antigo Twitter, mostrando uma grave violação do ministro Alexandre de Moraes da censura. Censura e democracia são antagônicos. Então, falar que num país que tem censura é um país democrático é uma hipocrisia. Então, o caso do Felipe Martins, tudo isso vai piorar a situação nos processos de direitos humanos. Então, como o Congresso americano já deu entrada no primeiro pedido, ou seja, não é uma única pessoa que pode dizer que há uma perseguição por conta de A ou B e tal. Então foi uma instituição americana. Então isso deu um peso gigantesco. E recomendo a todos os advogados que teve seus clientes presos com penas de 17 anos, naquelas condições do galpão que eu estive lá, vocês sabem, para que entrem todos com ações individuais contra os direitos humanos executado pelo ministro Alexandre de Moraes. E ao ministro, eu aqui reforço a fala do Nicolas. O jogo acabando, já está acabando, e você perdeu. A verdade sempre prevalece. O inimigo trabalha mais rápido e gritando mais, mas o bem prevalece. Dizer para você, ministro, que ainda não me devolveram o meu computador, nem o celular do Senado e nem outros equipamentos ainda. Então, o que você devolveu foi só cancelar a censura, que era algo que e foi algo criminoso. Eu espero que nós possamos agora nas próximas eleições começar a dizer para vocês e trocar ideias do que é verdade, do que não é, o que está acontecendo no país, quais são as consequências, porque tem muita coisa. O Brasil já está quebrado, o Brasil está isolado internacionalmente, quase nenhum banco internacional está querendo emprestar dinheiro para o Brasil. Isso já mostra a sua falta de credibilidade. O Ministério da Economia é claramente um ministério falido, incompetente, irresponsável. Nós temos um presidente que não está nem aí mais para o Brasil. Quem estava comandando o Brasil era o STF, hoje está meio abandonado. Então, é isso aí. Quem as eleições pedindo para que os influenciadores tivessem suas redes censuradas, assim como fui eu, e os outros da direita, deixou só o da esquerda trabalhando. E ficou muito claro as decisões do STF sobre as eleições de 2022. Então, eu acho que cabe aí a Polícia Federal. E tem outra. Eu quero esclarecer aqui que as decisões, as investigações são feitas pela Polícia Federal, que entrega os pedidos para o ministro e o ministro defere ou não. Ou seja, quem quiser também pode estar denunciando na Corregedoria da Polícia Federal esses abusos de autoridades, que foram cometidos aí, porque tem várias. A minha é uma delas. Ter busca e apreensão no meu gabinete, da forma que foi feita, foi um crime gravíssimo. Foi considerado pelo Congresso como o crime mais grave de Alexandre de Moraes. Mas eu não considero não, porque teve outros que perderam a vida.
Então é isso aí. Vamos deixar, não vamos recuar. A verdade já está aparecendo. Nós estamos vendo quem estava compactuando com o Brasil pior, com um Brasil sem respeito a direitos humanos e censurado. Então, confesso a vocês que eu não imaginava que era tão difícil e que mexia com tantas peças no tabuleiro. Eu não imaginava, mas desde o dia 9 de janeiro vocês viram que eu trabalhei bastante e consegui mudar a rota para qual o governo brasileiro estava querendo levar para todos os brasileiros. Eu dei um freio e disse: opa, peraí, essa não é verdade. E quando eu comecei a dizer a verdade, começou a perseguição. Só que a boa notícia é que não encontraram e nunca vão encontrar absolutamente nada contra mim. Nenhum vestígio de corrupção, nenhum vestígio de envolvimento com crime organizado, nenhum envolvimento com milícia, nenhum envolvimento com atos antidemocráticos, muito pelo contrário. Então, por isso que eles fizeram aquela busca e apreensão ilegal, que aquilo ali foi ilegal, e nós tivemos aí a imprensa ansiosa para ver o que tinha de Duval, o que Duval poderia estar fazendo de errado, né? Para poder dizer: aí, ó, mais um político aí envolvido em coisas erradas, para tirar minha credibilidade e vocês não acreditarem mais em mim. Então é isso. Por hoje é isso daí. A Thaísa mandando um alô. Thaísa, manda um beijo para todo mundo do gabinete, que eu tô chegando aí, tá bom? Então, a turma da direita, sangue nos olhos, vamos seguir em frente. As coisas estão começando a acontecer. A turma da esquerda, da radical da esquerda, né? Os haters, por favor, é um prazer muito grande recebê-los aqui, ver os xingamentos e as reclamações e as falácias, porque eu consigo ter como base se eu estou no caminho certo ou não, tá bom? Então, quanto mais vocês xingam, melhor para mim, tá bom? Fique com Deus todo mundo, e nós estamos fazendo história. A direita se unindo, os deputados federais da direita estão de parabéns, né? Um grupo fantástico. Os senadores também, o Girão e Cleitinho, outros senadores que estão nessa luta também, mas a verdade já está vindo à tona e já está prevalecendo. E os crimes foram muito graves, muito graves. Eu vou até passar para vocês. Deixa eu ver se aqui se eu consigo botar aqui. Acho que eu consigo. Espera aí um pouquinho. Olha isso aqui, ó. Isso aqui são os dados. Esse aqui são os dados da empresa do Alexandre de Moraes. Ó, Alexandre de Moraes recebe através dessa empresa aqui, ó, a Palestras que faz. Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, LTDA, CNPJ 03850 784 000135. E aqui, como está dizendo, ó, é um fato pouco explorado, ninguém fala da empresa dele e vamos investigar. Então, nós seguimos trabalhando, tá? E nós vamos estar aí mostrando cada vez provas para mostrar para vocês, ok? Nada vai ser colocado de forma de achismo, mas vai ser depois sempre com provas, tá bom? Ei, Kika, como é que você apareceu? Então, um abraço a todos, aos haters, muito obrigado pela presença
E aos aliados que estão ombreados com essa missão, um grande abraço para vocês e vamos investigar essa empresa Lex. Quem puder ajudar, eu agradeço. Um abraço, valeu!